de nuevo, buenos días, según donde ustedes se encuentren. Presento ahora a mi entrañable amigo y colega de tantos años de itinerancia, Frei Betto. Él nació en Belo Horizonte, Brasil, es fraile dominico, estudió filosofía, teología, antropología y periodismo. Participó en la fundación de la Central Única de los Trabajadores y de la Central de Movimientos Populares. Fue, y esto creo que es muy conocido, el consultor del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra. Entre 2003 y 2004 actuó como asesor especial del presidente de la República, en ese momento Lula da Silva, y fue coordinador del programa Hambre Cero, que sacó de esta situación de penuria y de pobreza extrema a 40 millones de brasileños y brasileñas. Es teólogo, escritor y periodista, autor de 69 libros, quizás del tiempo en que me pasó su biografía ahora lleguemos al número redondo de 70, muchos de ellos traducidos al castellano. Es uno de los escritores brasileños más reconocidos, que ha recibido numerosos premios, entre los que cito tres para no alargarme, porque lo interesante es escucharle a él. En 1982 fue reconocido como intelectual del año por la Asociación de Escritores de la Unión Brasileña. Un libro hermoso titulado La noche que nació Jesús fue premio a la mejor obra infantil juvenil en 1998, y también el libro Típicos tipos, perfiles literarios fue premio de la Cámara Brasileña del Libro. Muchas de sus obras están traducidas y publicadas en castellano. Sin duda ninguna, la que más éxito ha tenido, la que más impacto ha provocado y la que más lectores ha logrado ha sido la obra Fidel y la religión, premio Juca Pato. Con esta presentación le doy la palabra. Muchas gracias, Frei Betto, por haber aceptado esta invitación, y te escuchamos con un extraordinario interés. Muchas gracias, Tamayo, querido hermano. Gracias a Monsenhor Santiago por esta muy significativa e evangélica introducción que ayuda mucho a mi tema, que es pandemia y neoliberalismo. Y mi saludo a todos y todas que nos acompañan en esta abertura del 40 Congresso de Teología. Sabemos todos que en el mundo actual, las guerras, la pandemia, la devastación ambiental tiende a que aumente hasta 250 millones el número de personas en inseguridad alimentaria. Más de 30 países estão amenazados de hambre por la pandemia. Cada minuto muere de hambre en el mundo 11 personas. De Covid-19 mueren 7. Ou seja, são 15.840 pessoas ao dia vítimas de hambre em el mundo. Quase 6 milhões ao ano. Há toda uma mobilização para erradicar a pandemia, que mobiliza todas as classes sociais, pero o hambre mata muito mais gente e não há quase nenhuma mobilização. E o pior é que temos que fazer aí uma crítica da razão cínica. Por que tanto se mobilizam muitos bilhões e bilhões de dólares para criar as vacunas? E tudo isso ha sido muito importante, pero quase nadie se mobiliza contra o hambre, porque o hambre mata
solamente los pobres. El hambre hace distinção de classe e a Covid não. O Informe Global 2020 sobre crises alimentares da ONU informa de que há 318 milhões de pessoas em 55 países que vivem em inseguridade alimentária aguda. Muitas de elas têm algo de comer, pero não as suficientes calorias necessárias. Se temos em conta a ingesta calórica, o número de pessoas subalimentadas sube hasta 2,500 milhões de pessoas. Agravadas por el Covid, as causas do hambre perduram. Conflitos armados, condições climáticas extremas, desequilíbrio ambiental, dificuldades para aceder à terra e ao emprego e turbulências econômicas. São as causas do hambre no mundo. A guerra é a causa principal do hambre. Quase 100 milhões em 23 países vivem em áreas de conflito. As crises econômicas e o agravamento da emergência climática se sumam. Esta crise e esta emergência se sumam ao impacto dos conflitos armados. O vertiginoso aumento do desemprego global e as prolongadas interrupções do ciclo de produção alimentária que han tenido lugar em muitos países ao largo de 2020 e desde o começo de 2021 han provocado um aumento de 40% em los preços globais. É o maior em los últimos 10 anos. Uma dieta saudável custa de média 5 vezes mais uma dieta rica em aminoácidos. Deste modo, aumenta a obesidade tanto em adultos quanto em niños. O mundo tem hoje em dia mais de 2.000 milhões de obesos. Os niños são os mais afetados por la falta de oferta de alimentação de mais qualidade. Em 2019, se diagnosticaram 144 milhões de niños de menos de 5 anos com crescimento atrofiado, mientras outros 38,3 milhões tinham excesso de peso. Este aumento de hambre e de inseguridade alimentária em o presente ano de 2021 também se deve à desaceleração da economia global por razão da pandemia, agravada por las restrições impostas à la circulação de mercancias e pessoas, lo que aumentou o índice de desemprego. Os governos deveriam haver adotado políticas de proteção social com maior eficácia. Uma das metas de los Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é erradicar o hambre no mundo em 2030. Ante a realidade atual, a perspectiva de alcançar hambre zero é pessimista. Se mantêm as tendências, o número de pessoas afetadas por o hambre sobrepassará os 1.000 milhões em 2030. A América Central e o Caribe tem o 8,5% da população mundial. Entre 2000 e 2020, o hambre se redujo quase a la mitad em los 33 países da região. De 73 milhões de hambrentos, se passou, segundo a FAO, a 38 milhões. Isso ha ocorrido graças
a los gobiernos progresistas que han llevado a cabo políticas sociales, programas de alimentación escolar y ayuda a la agricultura familiar. En la actualidad, sin embargo, la inseguridad aumenta. Ha crescido desde el 22% em 2014 hasta 31,7% em 2019. Não faltam alimentos em el continente latino-americano. Falta justiça. Hoje em dia, 84 milhões de niños em América Latina e Caribe dependem da escola para ter acesso a uma boa alimentação. De ellos, 10 milhões só tomam uma refeição minimamente nutritiva ao receber a comida escolar. Atualmente, o vírus los ha excluído da escola e los acerca do hambre. La CEPAL e la OIT calculam que a COVID produzirá mais de 200 milhões de pobres em América Latina e Caribe, de los quais 83 milhões em extrema pobreza. O produto interno bruto do continente vai a diminuir em 5%, devido à paralisação de los mercados interiores, diminuição do flujo de las cadenas globales, caída de los precios de las matérias-primas e interrupção do trabalho informal de los migrantes. La crise elevará la taxa de desempleo hasta el 11,5%, lo qual significa 12 milhões de novos parados. A finais de 2021 deste ano, serão 37 milhões de desempregados em la região. Este gran lockdown provocado por la pandemia ha mandado ao paro ou ao trabalho informal a 2.700 milhões de pessoas, segundo informe da OIT. A nível global, o Banco Mundial calcula que a crise da COVID pode añadir 70 milhões de pessoas a los 632 milhões que hoje em dia sobrevivem na pobreza extrema, é decir, com a renda diária inferior a $2 americanos ou mensual a $60. O reverendo britânico Tomás Malthus, em 1789, se equivocou ao prever que em los ciclos seguintes a produção de alimentos cresceria aritmeticamente, 1, 2, 3, 4. E dizia ele, a população cresceria geometricamente, 1, 2, 4, 8, etc. Haveria mais bocas que pão. Quando se dizia isso, o mundo tinha 1.000 milhões de habitantes. Hoje em dia somos mais de 7.000 milhões e sobram alimentos suficientes para saciar ao menos a 12.000 milhões de seres humanos. Lo que hace falta é repartirlos. O hambre perdura porque há muitas famílias sem terra e muitas terras em manos de poucas famílias. Milhares de milhões de famílias não têm recursos para comprar comida, la qual ha deixado de ter valor de uso e com o capitalismo ha passado a ter valor de câmbio. Tal mercantilização do bem mais essencial para nossa supervivência biológica é crime hediondo. Os agricultores já não podem levar seus produtos ao mercado e vendê-los. Têm que entregá-los ao intermediário, o qual os revende ao sistema que os processa, transporta, embala e distribui a los pontos de venda e por menor. Hoje dia são os bancos, as multinacionais,
y los fondos de pensiones los que dominam el mercado de alimentos y promueven especulaciones por meio de derivados de mercancías. Quando se dá uma interrupção desta cadena, os agricultores se veem obrigados a queimar ou enterrar seus produtos. Um crime de lesa humanidade praticado em homenagem ao Deus capital. A pandemia efetivamente favorece a los mais ricos. Entre 2016 e 2020, a economia global ha crescido 10,7% e o número de multimilionários ha crescido 52,2%. O aumento do PIB em China de 31,3% ha elevado a quantidade de multimilionários chinos em 295%. Segundo o índice Bloomberg, o patrimônio de los dueños de las 500 maiores fortunas do planeta han aumentado quase 2 bilhões de dólares em 2020. A lista está liderada por executivos de empresas de tecnologia e artículos de luxo. O economista Michael Roberts afirma que um número muito reduzido de pessoas, menos de 0,1%, possui 25% das riquezas mundial. Apenas 1% das famílias tem 43% da riqueza global. E o 10% seguinte é o 81%. Enquanto aos 50% do resto, resta solamente 1%. É 1% da parte alta está composta por 52 milhões de multimilionários em riqueza líquida, descontadas as deudas. Dentro deste 1%, há 175 mil pessoas super ricas, porque cada uma se queda em las manos com mais de 50 mil milhões de dólares em riqueza líquida. A finais de 2019, a União Europeia, que tem apenas 17% da população adulta mundial, concentrava os 55% da riqueza global total. Em la caída da riqueza total, a região mais afetada ha sido América Latina, onde as desvalorizações monetárias han reforçado as reduções do PIB em dólares, com o resultado de uma perda de quase 13% da riqueza total. A pandemia também ha detenido o esperado crescimento da União Europeia e ha provocado perdas em todas as demais regiões, exceto China e Índia. Entre as principais economias mundiais, o Reino Unido ha sofrido a maior erosão relativa da riqueza. Em resumo, miles de milhões de pessoas não têm riqueza monetária nenhuma. E a distribuição da riqueza personal mundial refleja um mundo em que alguns gigantes, como Gulliver, quando miram hacia abaixo, contemplam uma imensa massa de liliputienses. Segundo o economista Thomas Piketty, um imposto mundial de 2% sobre as fortunas por cima de 10 milhões de euros renderia 10 vezes mais 1 bilhão de euros anual, ou seja, é 1% do PIB global que poderia distribuir-se a cada país em proporção à sua população. Uma medida urgente seria implantar a renda básica universal. Se dividimos o PIB mundial, hoje calculado em 84 bilhões de dólares, entre os 7,2 milhões
1.000 milhões de seres humanos, chegaríamos ao valor anual de 11,667 dólares americanos per capita. Ou seja, que cada pessoa dispondria de 972 dólares americanos ao mês. A radiografia inversa é a que não é que mostra que a humanidade sairia melhor desta pandemia. Quando o Titanic começou a hundir-se, os mais ricos não se preocuparam do prójimo. Correram a los botes de salvamento sem importar-lhe eu não tinha com aqueles que não tinham o mesmo privilégio. É, portanto, desafio urgente trabalhar em prol da cultura do cuidado e da solidariedade. Necessitamos urgentemente conquistas básicas, como alimentação, educação, saúde, acesso informático para todos, energia limpa e uso sustentável da terra. A pandemia causada por o coronavírus, ha nivelado a humanidade e suscitado sérias questões éticas. Não há distinção de classe. Se trata agora de enfrentar-se com um inimigo invisível que exige uma urgente mobilização global para detener seu avanço. E em estes momentos de crise é quando as pessoas se revelam como são. A questão ética fundamental que a pandemia planteia se refere ao valor da vida humana. Para o capitalismo é zero, a menos que conte com elementos valiosos para o mercado e este robustecida por bienes patrimoniais e financeiros. Prova de ellos é o abandono humano em nossas cidades, cujas calles se llenam de pessoas abandonadas que sobrevivem da caridade ajena. Monsenhor Santiago ha hecho uma descrição muito realista dessa situação. São pessoas ignoradas e muita gente evita acercar-se de elas. Supongamos que uma de elas ganhe uma fortuna em la loteria e pouco depois apareça a bordo de um relucente coche Mercedes-Benz. Imediatamente passará a ser considerada com respeito e envidia por quienes lo veem. E aqui é o nível antiético ao que o sistema capitalista nos leva. Valemos por lo que levamos e não por o mero hecho de ser seres humanos. Atualmente, o espectro da morte nos iguala. A letal devastação que ha ocorrido ocupa praticamente todos os boletins de notícias. Todos estamos obrigados a redimensionar nossos critérios, valores e costumes. Hasta as nações mais ricas descobrem que o dinheiro não é suficiente para evitar a pandemia. Solo a ciência é capaz de detenerla. Pero estava muito ocupada em descobrir como aumentar as ganâncias das empresas de cosméticos. E, desse modo, faltavam recursos para combater o hambre e o calentamento global. A pandemia nos planteia sérios dilemas éticos. Em muitos países, médicos e enfermeiros han tenido que optar entre pacientes por la falta de equipos e recursos suficientes. Isso ha passado em Brasil. E nossos parientes e amigos têm que sofrer em solitário, sem que podamos consolá-los, exceto com o teléfono móvel, quando, todavia, não se encontram intubados. Enquanto a los falecidos, não temos o direito de llorá-los em o velatório e nem sequer de cumprir o desejo de cada um de ser enterrado ou cremado, com tal roupa ou símbolo religioso.
como si fuese gente anónima, son desechados, como ocurría en la Edad Media con los infectados por la peste. Estão proibidos los ritos fúnebres. Deste modo, o Covid-19 rouba hasta la dignidade da morte e nos apunhala a obrigar-nos a alejarmos de quienes estamos mais cerca, de quem amamos. É uma triple muerte, la individual, la muerte do paciente, la muerte de la família, de los ausentes e la social causada por la proibição de velatório, enterro e culto religioso. Outra dimensão ética suscitada por la pandemia é o conflito entre solidariedade e competitividade. Todos conhecemos restos meritórios de solidariedade que pretendem mitigar nosso isolamento e fomentar o auxílio das vítimas, como é o caso da jovem de apartamento que todos os dias fazia comida a uma vecina anciana e se via obrigado a exercer o trabalho de cozinheira. Ou o empresário, são casos reais, que distribui comidas calientes a los vecinos de las calles cercanas, que vivem nas calles. Ou lá de universitário, jovem universitário, que se apresentou de voluntário em um hospital disposto a carregar manzanas e a limpiar enfermos. Há que subrayar também a solidariedade entre países que han enviado recursos a outros pueblos, especialmente a solidariedade de Cuba, que desplazou centenários de médicos para reforçar a ajuda em Itália, Andorra, Togo, Peru e muitos outros países. Sin embargo, ha hablado mais alto a competitividade, valor supremo do capitalismo. É o chino Jack Ma, fundador da plataforma de vendas online Alibaba, e um dos homens mais ricos do mundo, ofereceu gratuitamente kits de testes para diagnosticar a Covid e respiradores a muitos países, incluso Cuba. Sin embargo, a companhia aérea que havia de fazer o transporte era de bandeira norte-americana e a Casa Blanca, em época de Trump, desprovista do mais mínimo sentido humanitário, se valeu do genocídio bloqueio imposto à isla do Caribe para impedir que o cargamento chegasse a seu destino. Em nome de caprichos políticos se sacrificam nações. Algo parecido ocorreu com o governo da província aqui de Bahia, aqui em Brasil, que comprou equipamentos em China por o valor de 8 milhões de dólares. E, ao passar o barco por los Estados Unidos, o governo de Trump, da nação imperial, se apropriou deste encargo. A espiritualidade de Jesus tinha como característica principal o compromisso com os pobres. Por que hizo Jesus opção por los pobres? Nadie elige ser pobre. De hecho, todo pobre é um empobrecido, vítima da injustiça social. A pobreza é sempre um estado de carência e não há na Bíblia um solo versículo que diga que é a pobreza agradável a los ojos de Deus. Ser pobre é estar privado de los bienes essenciales para a vida. E a vida é o maior dom de Deus. Por lo tanto, a pobreza é um mal, fruto de la injusticia. Pero o pobre é bem-aventurado porque Deus assume sua causa. Eu sempre digo que os únicos que hacen alabanzas a la pobreza somos nós outros religiosos que hacemos voto virtual de pobreza. Virtual porque vivimos muito bem em nossos monastérios, conventos, comunidades.
não experimentamos efetivamente o que é a vida de pobreza. E como a pobreza é um mal, eu sempre he sugerido que há que cambiar o nome deste voto para voto de compromisso com a justiça. Porque é uma coisa um pouco cínica dizer que, sabe, temos voto de pobreza. Não, temos que ter voto de compromisso de erradicar a pobreza e a miséria no mundo. E, portanto, devia ser voto de compromisso com a justiça. É curiosa a reação de los que não eram pobres em o Evangelho, como é o caso do doutor de la lei, Nicodemo, Zaqueu, o homem rico, etc., quando encontravam a Jesus. Sempre perguntavam: que tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Aún tratando-se da salvação, predominava o interesse individual. Essa gente já tinha garantizado a sua vida em esta vida e a hora perguntava a Jesus que fazer para ganhar a vida eterna, ou seja, fazer inversão em um ahorro celestial. Pero os pobres fazem outra pergunta a Jesus: que tenho que fazer para ter vida em esta vida? Eu quero ver e sou cego. Eu quero usar a mano, pero está rota. Mi hermano está muerto, ha dicho la hermana de Lázaro, e quero verlo ressuscitado. Ou seja, os pobres não perguntam a Jesus que fazer para ganhar a vida eterna. Perguntam a Jesus que fazer para ganhar a vida em esta vida. Eu he venido para que todos tenham vida e vida em plenitude. Jesus trajo vida concreta, física, material, como señal de la vida prometida por Deus. Em este sentido, sua revelação de Deus ha sido fundamentalmente política. É o Deus em que creia Jesus não admite nenhuma ordem política que niegue o direito à vida a uma sola pessoa. A pandemia do Covid é uma séria ameaça para a vida humana. Em agosto de 2021, o número de mortos por Covid, o mês passado, já ha alcançado 4,5 milhões de vítimas. Mas, allá deste genocídio, há que considerar os efeitos colaterais: paro, sequelas em la saúde, falta de empreendimento, retrocesso das economias, desestabilização do sistema escolar, impossibilidade de celebrações litúrgicas presenciais, etc. Que haria Jesus em uma conjuntura como esta? Há que perguntar. Certamente, eu creio, assumiria 3 atitudes. Primeira, denunciar as causas deste genocídio. A aparição do vírus por desequilíbrio medioambiental, a inoperância de muitos governos, o abandono do sistema público de saúde, a seletividade social das vítimas, etc. 2. Promover ações eficazes de solidariedade com as vítimas e suas famílias, e com os setores mais vulneráveis da população, organizar movimentos e mobilizações em favelas e áreas pobres para diminuir o sofrimento de seus habitantes. Promover a distribuição de canastras básicas e produtos de higiene. Estimular a criação de cocinas comunitárias. Oferecer cursos de profissionalização às pessoas paradas, facilitar o acesso dos mais pobres à internet, etc. E terceiro, repensar nossa missão como discípulos e discípulas,
Concientizamos a los alunos de nuestras escuelas de la dimensión de la crisis del medio ambiente en la línea de la encíclica Laudato Si? Nuestra evangelização é meramente exortativa ou também é mobilizadora em favor de los pobres e em prol de la justicia? A estas questões, temos que responder com uma espiritualidade de compromisso liberador em la línea de la Iglesia em salida, tão subrayada por el Papa Francisco, e não encerrada em sua burbuja de comunidade, lejos de los pobres e com medo de desagradar a los ricos. E que fazer? Para encontrar a resposta a esta pergunta, que fazer? Há que ir à la prática de Jesus. E aqui tomo sua prática em Marcos, Evangelho de Marcos, em o capítulo 6. Enquanto ao modelo de sociedade que devemos buscar, o paradigma se encontra em esta passagem de Marcos. O texto afirma: Los apóstolos volveram a Jesus e contaram todo o que haviam hecho e ensinado. Ele les dijo: Veni vosotros solos a um lugar solitário para descansar um pouco, porque eram tantos los que iam e veniam que não tinham nem tempo para comer. A partir de um momento determinado, a militância de Jesus já não dependia apenas dele. Jesus havia compartido o poder. Os apóstolos haviam recebido formação e saíram a campo aberto. Ao volver, renderam contas ao maestro. Este considerou que merecia um pouco de descanso. Sin embargo, muita gente queria acercar-se a Jesus e eles, seus companheiros, diz o texto de Marcos, não tinham nem tempo para comer. Foram em la barca a um lugar deserto e solitário, pero la gente viu quando se iam e supo hacia donde se dirigiam. Entonces, de todas as cidades, muitas pessoas fizeram o mesmo recorrido e chegaram antes. O assédio continuou. O povo não deixava em paz o grupo de Jesus. A novidade tinha grande força de atração. Em nome de Deus, Jesus convencia enfermos e pobres de que não eram impuros. Desplaçava a los marginados hacia ao centro. Las puertas del reino se lhes abriam. Afirma Marcos: ao desembarcar, viu Jesus um grande gentio e sentiu compaixão de eles, pois eram como ovelhas sem pastor, e se puso a ensinar-lhes muitas coisas. Sentiu compaixão. O verbo grego usado por Marcos significa movido por uma compaixão que brota de las entranhas. A empatia de Jesus ante aquela gente desamparada era muito forte. Gente que ele mirava como ovelhas sem pastor. Isto recuerda as palavras de Moisés ao pedir a Deus um sucessor para que a comunidade de Javé não quede como rebanho sem pastor, como está em Números 27. O elegido foi Josué. Os nomes de Josué e Jesus coincidem. Se pode identificar a Jesus como sucessor de Moisés, pero aún mais, o próprio nome de Jesus, basando-se em la transliteração grega do nome hebreu Jesuá, significa o Senhor salva. E se puso a ensinar-lhes muitas coisas, apunta Marcos. Sin embargo, não nos diz o que Jesus ensinou. De hecho, o evangelista não nos aclarou as enseñanças de Jesus. Optou por transmitir-nos o mais importante, a prática de Jesus.
Ou seja, la acción habla mucho más fuerte que la predicación. Realmente, Marcos não se interessa em transmitir-nos lo que Jesus decía, sino lo que hacía. Ao contar a prática de Jesus, o evangelista nos comunica as enseñanças de Jesus. Afirma Marcos: como se hacía tarde, os discípulos se acercaram a Jesus a dizer-lhes: o lugar está despoblado e já é muito tarde. Despide-los para que vayam a los caseríos e aldeias del contorno e se comprem algo de comer. Jesus les replicou: dá-lhes vós outros de comer. Como estava anoitecendo, ante a multitud desamparada, os discípulos optaram por a sugerência mais cômoda, despedir-los a todos para que fosse a comprar algo para comer. Atitude muito de moda, todavia, hoje, principalmente na igreja, quando alguns predicadores proclamam palavras de vida eterna e se calam antes das necessidades de supervivência das pessoas. Alegam que a igreja nada tem que ver com as carências do povo e os problemas sociais. Dizem que isto é problema do Estado. Deste modo, muitos cristianos se cruzam de braços ante multitudes, sem teto, sem terra e sem trabalho. Qual foi a reação de Jesus diante dessa sugerência de los discípulos? Exatamente a contrária à la sugerência de eles. Vosotros tenéis que dar-lhes algo de comer. Ou seja, o hambre do povo é também problema da igreja e de los cristianos tiene que saber afrontar e solucionar. Não é o sentido de apresentar projetos técnicos e econômicos para garantizar alimentos para todos, pero sim pressionando a los gobiernos para los derechos mais elementales de la población, como alimentação, saúde e educação, sejam prioridades em los presupuestos em la administração. Escribe Marcos: los discípulos perguntaram: tenemos que comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos panes tenéis? E de haver. Eles lo averiguaram e lhe disseram: 5 panes e 2 peces. A segunda reação de los discípulos foi muito assistencialista. Vamos a gastar 200 denários de nossa caja comum em comprar alimentos para toda essa gente? Reação típica de gente acomodada que imagina que os problemas sociais podem solucionar-se com donativos. O denário era uma moneda de maior circulação no Império Romano. Hecha de plata, tinha gravada por lado a cara do imperador, ao derredor de sua cabeça a inscrição Tibério César, hijo Augusto del divino Augusto, pontífice Maximus. De outro lado, a imagem de Lívia, madre do imperador, sentada, sosteniendo ramo e cetro. Os judios rechaçavam o denário porque representava o domínio romano e culto pagano ao imperador. Denário equivalia ao valor do salário diário de trabalhador. Portanto, o preço de los alimentos para toda aquela gente equivaleria a muitos dias de trabalho. A lógica do reino, que é compartilhar, diferia da lógica economicista de los discípulos, comprar. Jesus não quis saber quanto dinheiro tinham. O pensamento de los discípulos era o mesmo que todavia hoje encontramos frequentemente. Los pobres me dão pena. Se fosse rico ou ganassem a loteria, procuraria ajudá-los. Como se a pobreza no mundo fuera resultado da falta de dinheiro. É resultado da falta de justiça.
de compartir. O Brasil, por exemplo, pode não ter dinheiro, pero tiene bienes. É um dos 4 maiores produtores de alimentos do mundo. É o primeiro em produção de carne e frutas. E, sin embargo, temos 19 milhões de pessoas em extrema pobreza e mais de 50 milhões vivendo em inseguridade alimentar. A lógica de Jesus le levou a perguntas. A pergunta, ¿cuántos bienes tenemos? Os discípulos caíram em la cuenta de que disponiam de 5 panes e 2 peces. Agora bem, 5 panes e 2 peces, 5 mais 2, 7. Se escrevo 8, é o número 8. Todo mundo sabe que se trata de 8 unidades. Pero se escrevo um 8 tumbado, muitos sabem que não se trata de mala caligrafia, e sim do símbolo do infinito. Agora bem, assim como é 8 tumbado significa infinito em la matemática, em la Bíblia o 7 significa mucho, lo que não se pode contar. Em la primeira página do Gênesis, consta que Yahvé criou o mundo em 7 dias. Isso quer dizer que a criação se deu em um largo processo evolutivo. Em o Evangelho de Mateus, Jesus afirma que nossos pecados serão perdonados não somente 7 vezes, sino hasta 70 vezes 7. Para expressar a infinita misericórdia de Deus. Em resumo, ali onde se encontravam Jesus e seus discípulos com uma multidumbre, 5.000 pessoas, nos informa Marcos, ao final da narrativa, havia muitos panes e muitos peces. Isso parece óbvio. Se hoje em dia uma multidumbre se reúnem na praça principal de nossa cidade, imediatamente aparecem vendedores ambulantes com as ofertas mais variadas. Perritos calientes, pasteles, empanadas, refrescos, etc. Lo mesmo, com toda certeza, ocorria em o sítio onde se encontravam Jesus e seus discípulos. A diferença é que não havia carritos para levar panes e peces. Se levavam em cestos. Herodes Antipa, com os notáveis de Galileia, organizou o banquete de la muerte em que se tramou o assassinato de João Bautista. Jesus organizou com o povo hambriento o banquete de la vida, onde ocorreu o chamado milagro de la multiplicação. Não, milagro sim, de compartilhar os bienes. Marcos escreve: Jesus mandou que todos se sentaram sobre a hierba verde, divididos em grupos. Todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50. Jesus teve que haver leído a Paulo Freire. Eu sempre hago este chiste, que Jesus deve haver leído o educador brasileiro Paulo Freire, que agora este mês, estamos comemorando 100 anos de seu nascimento. Porque Jesus tinha uma pedagogia liberadora. Para que o povo resolvesse o problema do hambre, rechaçou a proposta de los discípulos de comprar alimentos e sugeriu que todos se organizassem para compartilhar. E todos formaram grupos de 100 e 50. Sem organização não há mobilização. E sem mobilização, os problemas não encontram solução. Marcos escreve: Então Jesus tomou os 5 panes e os 2 peces, alçou os olhos ao cielo, los bendijo, los partiu e se los dio a los discípulos para los distribuíram. E também repartiu os 2 peces entre todos. Las 5.000 pessoas comeram e se saciaram, e todavia se recorreram 12 cestos llenos de pedaços de pão e de peces.
detalhe interessante. Todavia recorreram 12 cestos llenos de pedaços de pão e de peces. Ahora bem, se ao final de tudo, dos alimentos que sobraram llenaram 12 cestos, ello prueba que ali havia muito mais panes e peces para vender-los à la muchedumbre. Alguém poderia objetar que estou negando o milagro de la multiplicação de los panes e de los peces. Note-se que em nenhum momento aparece em o relato de Marcos a palavra multiplicação. Aparece sim em los subtítulos del pasaje em algumas edições do Novo Testamento. E os subtítulos não formam parte de los textos de los evangelhos. São añadidos por los editores para facilitar a leitura. Em la Bíblia que estou agora usando, a Bíblia Sagrada, edição pastoral da Sociedade Bíblica Católica Internacional, em colaboração com a editorial Paulus, o subtítulo coincide mais bem com o episódio narrado. É o banquete da vida. Portanto, não houve magia, e sim milagro. Milagro é o poder divino de alterar o rumbo natural das coisas. Tal poder atua sobretudo em o coração humano. Portanto, se houve milagre, sim, é o da economia de compartilhar. Jesus indujo a los vendedores ambulantes, portadores de cestos, a que compartisse sus bienes, los panes e los peces. Cabe observar que seria magia se Jesus multiplicasse literalmente, materialmente, 5 panes e 2 pescados. E de um lado uma panaderia, de outro lado uma tienda de pescados. É preciso recordar que não há nenhum milagre de añadir coisas materiais. Todos os milagres de Jesus foram de recuperação de algo que já existia antes. La niña ressuscita, pero estava aí seu corpo. O mudo vuelve a hablar, tinha boca. O ciego vuelve a ver, tinha ojos. Não há nenhum milagre de añadir, algo como, por exemplo, encontrar um homem que não tinha um braço e fazer um milagre de que recupere um membro. Marcos escreve: em seguida mandou a los discípulos que entrassem na barca para que llegassem antes de ele a la outra orilla junto a Betsaida, mientras ele despedia o pueblo. E despedido o pueblo, subiu a la montanha a orar. La lógica de compartir encantou o pueblo. E possivelmente movió la vanidade de Jesus. Ha sido uma tentação. Por isso, Jesus subiu a la montanha a orar. Porque a oração é um bom antídoto contra as tentações, especialmente contra a mais forte de todas, a ambição de poder. Muitas graças e que Deus nos encoraje e nos bendiga. Muchas gracias.